Boa noite, boa noite, boa noite a todos. Estamos ao vivo no YouTube e no Instagram para mais uma aula da Missão Aprovação 2023, aula 4. A gente vai falar hoje sobre questões, provas e simulados, ou questões, simulados e provas, como quiserem. Beleza? Vamos entrando, galera. Uma aula bem bacana, a de hoje. A de ontem eu coloquei no meio porque eu sabia que tinha menos impacto. A primeira revisão é bacana, materiais e lei seca também. Consideração de concurso é uma aula que é mais teórica, eu acho meio chato. E hoje a gente vai falar de questões provas simuladas, que é muito relevante na preparação para concurso. E a última aula vai ser sobre organização de estudos, como você organiza o seu cronograma da melhor maneira possível para ser aprovado mais rapidamente. Beleza? Todos me escutam bem no YouTube, me escutam e me veem bem no YouTube e no Instagram. Hein, galera? Todo mundo me vendo e me escutando bem? Hoje tem uma coquinha. Beleza? Tudo dominado? Vamos lá. Recapitulando mais uma vez, a gente já falou de revisão de estudos, dividiu em duas partes a aula de revisão. Na parte teórica, para você entender como a revisão é feita, e a parte prática para você fazer a revisão. Tá? Essa foi a aula 1. Na aula 2, a gente falou de escolha de materiais e como ler a lei seca. Também dividiu em duas partes. Na aula 3, a gente falou de conciliação de estudos, dividiu em duas partes. A conciliação entre concursos da mesma carreira e a conciliação entre concursos de carreiras diferentes. E a aula 4, a gente mais uma vez vai dividir em duas partes. A primeira parte para falar de questões especificamente, questões diárias, digamos assim, e a segunda parte para falar de provas e simulados, que tem, tem objetivos diferentes, mas que são muito parecidos. Tudo bem? Vamos lá. Eu não sei se vocês chegaram a ver a postagem que eu coloquei hoje no final da tarde sobre as questões. Já antecipei bastante coisa do que eu ia falar na live. E aqui a gente vai discorrer porque é fundamental que você entenda o porquê, por exemplo, de eu recomendar fazer questões do que você não estudou no dia. E eu também vou refutar aqueles que ainda pensam que fazer questões do que acabaram de estudar é interessante, tá bem? Vamos falar de número de questões e tudo mais. Então, a primeira ideia que eu quero trazer da resolução de questões é que a sua prova é composta por questões. A meu ver, não existe estudo que você faça para concursos públicos, sendo o concurso público composto por questões objetivas, não há estudo que você faça sem envolver questões no meio dele, tá? Então, o primeiro fator que você tem que ter em mente é, se o seu concurso não fosse de questões objetivas, você não precisaria fazê-las no seu estudo, tá? Por isso que eu digo que há uma diferença entre o estudo para a primeira e para a segunda fase. A meu ver, na opinião do Adalberto, não se mistura estudo de primeira e de segunda fase. Na segunda fase, quando você está estudando, você diminui bastante o número de questões objetivas que você faz e aumenta a elaboração de respostas das questões subjetivas. Então, você acaba optando por gastar o seu tempo de uma maneira mais adequada à sua prova. Tá bem? Então, se a sua prova, por exemplo, tem uma prova, salvo engano, é a PGE Rio de Janeiro. Posso estar enganado, mas eram uns concursos lá no Rio. Não havia prova objetiva. Só era prova subjetiva. Se não havia prova objetiva, não precisa estar no seu estudo a resolução de questões objetivas diariamente. Tá bem? Então a gente só recomenda porque a sua prova é composta por isso. Então ela simula um ambiente de prova.
Segundo aspecto, a gente já comentou no primeiro dia. As questões são a melhor maneira de você revisar conteúdo. As questões são a melhor maneira. Elas estão muito acima mesmo, de sistemas de revisão, né? Aqueles que a gente programa. E estão muito acima também da própria repetição de conteúdo proposital. O que é aquela repetição proposital? Que a gente já falou, né? A gente lê, volta e repete. Lê uma coisa que a gente se predispôs a ler, uma sequência de leituras, volta e repete. Essa é uma forma de revisar. Sendo que ela não é a melhor. Ela vai acontecer, óbvio, naturalmente, mas ela não é a melhor. A melhor é a questão. Por quê? Porque a questão faz você revisar temas que você não está esperando. A questão faz você revisar temas inesperados. Por isso que ela não pode, a meu ver, sempre a meu ver, tá? Essa é a nossa ideia de estudo. Por isso que você não pode selecionar o tema. Você seleciona a disciplina e vai cair toda a disciplina que cai na sua prova, né? Às vezes não é. Às vezes tem umas provas, por exemplo, de delegado que não cai todo o processo penal, não cai a parte de recurso. Você não vai fazer questões de recurso porque não cai na sua prova. Mas caindo na sua prova você vai colocar todos os assuntos. Há duas exceções que eu vou falar mais tarde, tá bom? Exceções quanto à seleção do tema para você resolver a questão. Então, a segunda parte é a revisão. A terceira parte é o desconforto. É você sair da sua zona de conforto quando você faz questões que você, por exemplo, não estudou no dia. Se você faz questões do que você estudou no dia, você vai estar totalmente na sua zona de conforto, porque você acabou de ver aquele conteúdo. Você viu naquele momento, viu há pouco tempo. Então não vai fazer muita diferença se acertar ou errar muito. Basicamente vai fazer diferença para a sua vaidade, mas em termos de aprendizagem não vai. Simplesmente você vai passar daquele tempo, você vai ter que fazer sobre outros temas, outras disciplinas, vai esquecer, consequentemente você não vai lembrar na hora da prova. Então, você ter esse desconforto é interessante. Isso daí na aprendizagem se chama dificuldade desejável. A gente aprende as coisas mais fortemente, a gente aprende as coisas para ficarem mais fixadas quando elas são difíceis. Quando elas são fáceis demais, a gente acaba... O nosso cérebro, é meio que o nosso cérebro manda mensagem assim, olha, isso é muito bobo, muito bobo. Então não preste atenção. Fatalmente você vai esquecer. Agora, quando você tem uma dificuldade para lembrar, e essa dificuldade ela só acontece quando você passa um tempo sem ler, que você tem esquecido uma parte, essa dificuldade ela vai ser difícil para você naquele momento, mas entenda como um investimento. Vai ser difícil naquele momento, faça na hora da prova. Treino difícil, prova fácil. Treino difícil, prova fácil. Tudo bem? Então, o desconforto é mais um motivo. Um outro motivo é que você pode, através das questões, complementar os seus estudos. Esse é o que o pessoal menos entende. E eu vou dar uma ideia para vocês aqui, entender mais sobre ele. Vamos supor o contrário, tá? Vamos supor que você viu o edital, dividiu ali para estudar todos os temas do edital e foi fazendo questões dele. E aí você conseguiu organizar ali para estudar um tema por dia. Em 6 meses, um tema por dia, mas você não vai repetir. Você iria esquecer aquela temática. Os que você viu nos 2, 3 primeiros meses, você já teria esquecido. Tudo bem? Porque você só está fazendo questões do que você acaba de estudar. Mas vamos supor que você esteja fazendo questões do que você não está estudando. O que vai acontecer? Na ADN, a gente recomenda que o aluno estude 2 ou 3 matérias por dia e faça questões de outra matéria.
Essas 2 ou 3 matérias que você estuda no dia, se você for ver o estudo dela por uns meses, né, que é o nosso treinamento, você vai perceber que a gente não engloba todos os temas do edital. A gente coloca basicamente os temas que mais caem, tá? Vão ter temas nos nossos cronogramas que nunca vão ser estudados por leituras. Nunca vão ser estudados por leituras. Ele vai estar no seu edital, mas ele nunca vai ser estudado. Por quê, Adalberto? Simplesmente porque a gente utiliza o princípio de Pareto, né? Alguns aqui já devem ter ouvido falar. Regra do 80-20. Então, 20% do que está no edital compreende 80% das questões. Claro que tem exceções, tá, gente? Mas a gente sempre tem que basear o nosso estudo na regra. Então, 20% do edital contém 80% das questões, 80% do edital contém 20% das questões. Corre o risco de você não ter estudado algo que caia na prova, que esteja no edital e caia na prova, com toda certeza. Com toda certeza, cai. Tem esse risco. Porém, quando você coloca questões com uma temática diferente do que você estudou e englobando toda a matéria, não somente os temas que você estudou ou que vai estudar, englobando toda a matéria, você concorda comigo que há uma chance de cair uma questão ali que você nunca tem estudado aquele tema, mas você, caindo a questão, você vai ler os comentários e vai ter um primeiro contato com aquela temática? Concorda comigo? Você vai errar a questão, fatalmente você vai errar. Mas não tem problema, você está treinando. Você não está na hora da prova. Então, a questão ela serve para complementar, para suprir omissões no seu estudo. Alberto, mas esse tema ele não vai ser tão bem compreendido por mim, porque eu estou eu não estudei ele bem. Se você não estudou, pelo menos se você estiver seguindo o nosso método, se você não estudou ele bem, fatalmente é porque ele não costuma cair em prova. Ele pode cair, ele caiu na questão que você resolveu, você errou, mas ele não costuma cair. Os temas que costumam cair em prova, fatalmente você estudou ou vai estudar. Então vão passar por repetições esses temas. Então, basicamente as questões, elas além de revisar, além de ser o que compõe sua prova, você treinar, além de tirarem da zona de conforto, elas têm uma função muitíssimo importante que eu considero que é suprir a omissão. Aí muita gente acha, poxa, esse método é muito ruim, porque cai a questão, eu nunca estudei ela e erro. Mas a ideia da resolução de questões diária não é você acertar toda hora. A resolução de questões diária é deixar você tranquilo quanto a o que cai em prova. Porque se você acertar, se você errar, você vai ver o motivo do erro. Eu muitas vezes, gente, depois que eu entendi isso, eu preferia errar do que acertar. Porque se eu errasse, eu identificava uma omissão na minha preparação. Se eu acertasse, aquilo ali não ia me melhorar em nada. Não ia me melhorar em absolutamente nada. Melhorar o meu conhecimento para a prova. Eu sempre, nosso estudo, tudo que a gente faz na preparação para concurso tem que ser pensando no momento mais importante, que é a prova. O estudo para concursos não é um fim em si mesmo, pessoal. Não é um fim em si mesmo. Sempre botem isso na cabeça de vocês. Adalberto, o que é que você quer dizer com isso? Um fim em si mesmo seria o seguinte: você basicamente estudar todo o edital, estudar bem todo o edital e ter o seu cargo apenas porque você estudou todo o edital. Isso seria um fim em si mesmo. Onde é que acontece isso, Adalberto? Faculdade muitas vezes é assim, tá? Faculdade ela não tem uma cobrança muito boa, você não tem concorrência nenhuma, você só precisa tirar mais de 5, mais 6, 7, dependendo da faculdade. Você passa, TCC normalmente é tranquilo. Então, o estudo de faculdade, você estuda, ele é um fim em si mesmo. O estudo para concurso não é. O fim dele é você ser aprovado. Se o fim do estudo para concurso, o objetivo é você ser aprovado, você tem que estudar de acordo com isso.
Então, sempre é Maomé que vai até a montanha, não a montanha vai a Maomé. Sempre é você que adapta o seu estudo em relação à prova, e não a prova vai se adaptar ao seu estudo. Nossa senhora, aquela monte de questão mal feita, examinador muito ruim, não sei o que. A prova foi assim, você tem que saber lidar. Às vezes, a gente já vai falar sobre isso, sobre provas simuladas, às vezes a questão é mal elaborada mesmo, e a pessoa quebra a cabeça na hora da prova, deixando de fazer outras questões, pensando naquela questão que está mal elaborada. Se a questão estiver mal elaborada, ela vai ser anulada, provavelmente. Se ela não for anulada, e daí? Você perdeu muito tempo que você poderia estar utilizando para fazer questões que estavam bem elaboradas, você poderia ter acertado. Você deixou de ler, perdeu tempo, acabou errando, ficou para trás. Então aprenda a lidar com essas coisas de prova. Tudo bem? Gente, quanto à parte de questões, tudo bem até aqui? Ah, sim, das exceções. Vou falar de mais 2 temas, eu até anotei aqui e acabar pulando. Número de questões por dia. Há um número ideal, gente, de questões por dia? Há um número ideal de questões por dia? Um número, sei lá, 10, 20, 30, 50. Gente, coca é muito bom, né? Pelo amor de Deus, é um negócio viciante. Vamos lá. Há um número ideal, pessoal, de questões por dia. Lucas está falando umas 20 no mínimo. Pessoal do YouTube, tô vendo vocês também, hein? Elizabeth já tá por aí. Vocês chutam algum número ideal? De número mínimo? Elizabeth tá falando, pra mim não. O importante pra mim é ver o meu nível, a empresa melhorar e pegar o jeito de fazer prova. Bem mais perto, né? Pessoal, vamos supor que você é muito bom em direito penal. Você é muito bom em direito penal. Muito bom mesmo. Aí você vai fazer questões de direito penal. Tem 1 hora para você fazer questões. Você acha que consegue fazer quantas questões em 1 hora? 20, 30, 50. Se você acertar todas, as questões sem ler os comentários, você faz uns 50, 60 em 1 hora. Tranquilamente. Agora, vamos supor que você é ruim em direito penal. Você é muito ruim. E mesmo assim, você tem que fazer questões de direito penal. Pelo menos dentro do nosso método, a gente coloca para o aluno fazer. Quantas questões você vai fazer em 1 hora? Eu imagino que você vai errar a maioria. Não é isso? Quantas questões você vai fazer? Você vai parar para ver os comentários, parar para ver o motivo do erro, ver o motivo do erro de cada item. Cada item você precisa ver o motivo do erro. Quantas questões você vai fazer em 1 hora? 5? 10? Não sei. Número de questões da mesma maneira. Anotem isso, gente. Tem algumas coisas que eu até dou margem para tipo, discussão. O que for melhor para você. Mas tem outras coisas que não adiantam de nada. Ó. Número de questões. Número de páginas lidas. Número de artigos lidos. Número de percentual de acerto em questão. Essas coisas são estatísticas irrelevantes para você considerar no seu estudo. E eu explico. Justamente por causa disso que eu acabei de falar. Cada um tem um nível. Imagina só, você se compromete assim, você pega aqueles cronogramas pesados de lei seca, né? Que tem assim, olha, você precisa ler do artigo 1 ao 100 hoje. Aí você, sei lá, se dá umas 2, 3 horas lá. Dá 2 horas e meia, você leu 30 artigos. 30 artigos. Por quê? Porque não estava no seu dia, estava lendo mais devagar mesmo. Uns artigos eram meio complicados de se entender. Você vai conseguir ler 70 artigos em meia hora? Não vai. Isso aí vai acabar acumulando conteúdo para um outro dia. Ou então você vai tomar tempo de outra matéria daquele dia. Ou então, em último caso, você vai querer aumentar o seu tempo de estudo naquele dia.
As três situações há problemas. Como é que você pode tirar isso da sua vida? Simplesmente não estabelecendo esse tipo de número. Quem faz o MetaDaniel, eu imagino que tem algumas pessoas aqui, sabe que as nossas metas são super tranquilas de serem batidas. Muito tranquilas mesmo. E já consideram. Tem gente que não consegue bater? Tem. Pessoal, cada um tem a sua individualidade. Mas a grandíssima maioria das pessoas acaba em menos tempo. O que vale mais a pena? A gente vai falar disso amanhã na parte de organização. Mas vale mais a pena eu colocar menos conteúdo e no tempo que sobrar eu conseguir ver algo que esteja me incomodando, que esteja me deixando inseguro, ou eu colocar mais conteúdo na suposição que eu vou acabar mais rápido a matéria e acabar acumulando e aquilo me deixando desconfortável e desmotivado. Porque se eu me proponho uma meta no dia e eu não cumpro ela, eu me desmotivo. Isso é inerente. Isso não acontece somente com estudo. Acontece com qualquer coisa. Qualquer coisa. Então, quando você se estabelece número de artigos, número de páginas, número de questões, qualquer desses números irrelevantes, você está se auto-sabotando. A autossabotagem é algo que é muito frequente no estudo para concurso, pelos próprios concurseiros, né? Autossabotagem pelos próprios concurseiros, um pleonasmo aí. Mas o fato é que se você fizer o contrário, você vai ter um reforço positivo. Você cumpriu aquilo ali e está fazendo a mais. Isso é muito mais bacana. Tá bem? Muito mais bacana. Então, número de questões, não fiquem atentos. É bobeira, tá? Alberto, e quais são as exceções a não colocar os temas de estudo no filtro, né? Ou seja, você fazer questões de determinados temas. A primeira exceção é o estudo reverso. O que é o estudo reverso, Alberto? Estudo reverso é quando você, antes de ler sobre um assunto, você faz uma bateria de questões sobre ele. E aí verifica, após essa bateria de questões, se há necessidade de algum tipo de leitura. Porque você, através dessa bateria de questões, você vai identificar o que é mais cobrado naquele conteúdo, seja uma lei, seja uma doutrina, seja uma jurisprudência. O que é mais cobrado naquele conteúdo para você ler lá na parte doutrinária, ou na lei, ou na jurisprudência, de maneira mais aprofundada. Esse é o estudo reverso. Eu costumo recomendar ele muito para leis esparsas, tá? Um exemplo, Adalberto, lei de execução penal. A lei de execução penal é enorme, tá? Ela é muito grande. Para as leis esparsas que há em direito penal, ela é uma das maiores. A gente coloca os artigos para ler em vários, mas às vezes não dá tempo, porque as metas de reta final, quando a prova vai se aproximando, a gente aumenta a exigência naturalmente. Mas às vezes não dá para a pessoa ler, então ela pode fazer por estudo reverso. Leis esparsas, legislação específica, legislação local, se tiver muitas questões, o estudo reverso é bem-vindo. A outra situação é quando você identifica, depois de muito estudar, olha os requisitos. Depois de muito estudar, e estando bem na maior parte das matérias, tem uma matéria que alguns assuntos você não anda. Ao invés de você determinar isso previamente, a sua experiência vai determinar. Então você estuda, melhora nas outras matérias, mas tem uma matéria que você não consegue melhorar de jeito nenhum. E dentro dessa matéria, há determinados assuntos que sempre caem e você erra. Aí você pinça essa matéria, você pinça esse assunto, e aí você vai colocar para fazer questões só daquele assunto num tempo extra. Tá? Tenho em mente os requisitos. Não é qualquer hora. Eu estou errando muita questão de processo civil. Espere o seu desempenho no simulado, que a gente vai falar já. Se o seu desempenho em processo civil, porque o tema que você esteja errando muito é recursos no processo civil. Se você está bem em processo civil,
ou se você não está bem em processo civil, mas também não está bem em inúmeras outras matérias, não dê prioridade a um determinado tema. Porque é um cobertor curto, tá, gente? Por que é cobertor curto? Ah, vou estudar recurso. Aí você puxa pra cá, pro peito. Aí descobre os pés. Ah, então agora eu tô errando muito questão de princípios. Aí desce pros pés. Aí eu volto a errar recurso, ou então volto a errar procedimentos especiais. Enfim, é um cobertor curto. Então tenha em mente que só se você continuamente tá errando e melhorou nas outras matérias. Tá bem? Por indicar essas questões do que você não estudou no dia, com exceção dessas duas ações que eu falei para você, é que eu não recomendo ler os PDFs dos cursinhos, aquela parte de resolução de questões. Leia o conteúdo dele. A parte lá do PDF que é doutrinária, que cita a lei e tudo mais, mas não leia a parte de questões. Por quê? Porque você vai deixar o seu cérebro numa zona de conforto. Ah, tem mais uma observação sobre isso. Tem gente que acha que, Adalberto, mas eu não faço questões no dia. Eu espero passar uma semana. Tudo bem? A pessoa não faz questões no dia. A pessoa espera, vamos supor que ela tenha estudado controle de constitucionalidade e aí ela coloca para fazer questões uma semana depois do que ela viu naquela semana anterior. Aí você pode pensar, poxa, tô deixando passar uma semana. Essa ideia, eu vou ter esquecido um pouquinho. Consequentemente, eu vou fixar melhor, porque eu vou ter mais dificuldade. Eu vou complementar. Porque eu tô falando isso porque alguns métodos aí propõem isso, né? E, gente, eu não falo mal de métodos, tá? Eu só dou os argumentos. Quem vai definir é você. O que vai acontecer com essa maneira de estudar? Você vai realmente passar uma semana, vai dar um tempinho de esquecer alguma coisa, você faz a primeira questão depois de uma semana, aí você eventualmente erra, porque você esqueceu. Aí você lê o comentário e relembra um pouquinho. Você faz a segunda, aí você relembra mais. Você faz a terceira, aí você já está quase igual ao momento, se você estivesse fazendo as questões depois de ter estudado. Quase igual. Na quarta questão já está igual. Por quê? Porque o seu cérebro já acessou todas aquelas informações que eram necessárias para acertar as questões sobre aquele tema específico. Você não está treinando ele em mais nada. Mais nada. A analogia que eu uso lá na postagem de hoje, né, das questões, como se fosse um peso de academia. Você pode fazer, você vai se sentir muito bem cumprindo as 20 repetições ali com um pezinho leve. Vai. Ou então começar com ele pesado e depois ir pro leve? Vai. Mas o que é que vai fazer mais diferença para você? Pegar o pesado. Tá bem, pegar o pesado. Ou então começar com leve e ir aumentando pro pesado com o tempo. É por isso que eu recomendo fazer de temas aleatórios mesmo. Todos os temas daquela matéria. Que é isso que vai te fazer, vai forçar o seu cérebro e vai ajudar ele a lembrar quando mais importar, que é na hora da prova. Sempre pense no momento da prova. Tudo que vocês fazem no estudo é pensando na hora da prova. Eu fico abismado com uma galera que eles deixam o estudo deles. Veja se isso não aconteceu com você ou se você já não viu isso acontecer. O estudo da pessoa é extremamente organizado. Ela tem hora para tudo, ela tem marca-texto para tudo, ela tem anotações, ela faz caderno de erros, ela faz rigorosamente tudo. Chega na semana da prova, tudo vai por água abaixo e ela chega na prova parecendo uma mendiga. A pessoa chega parecendo uma mendiga e dá tudo errado. Tem crise de pânico e tudo mais. Vocês já viram gente assim? Por quê? Porque eles estão mais preocupados com a forma, mais preocupados com o jeito, do que efetivamente preocupado em lembrar o conteúdo. Então, faça o seu estudo, às vezes até desorganizado, contanto que estude. Porém, na prova é padrão.
prova é padrão. Sempre lembre essa palavra. Prova é padrão. Você sempre tem que fazer a prova do mesmo. Tá vendo? Mas ela tá muito longa. Padrão. Tá muito curta. Padrão. Tá muito fácil. Padrão. Tá muito difícil. Padrão. Sempre é um padrão. Você faz o padrão, que eu vou sugerir um aqui, e segue ele, independentemente de como está a prova. Isso é ser padrão. Vocês lembram do Capitão Nascimento? Eu gosto muito de Tropa de Elite, do 1. O 2, mais ou menos. O 1 é muito bom. E eles estão subindo o morro, e aí o Capitão Nascimento parece assim, ó. Eles sobem, aí eu acho que eles matam ou pegam a galera lá, aí, ó, gira de padrão, 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 padrão. Por quê? Eles já fizeram aquilo dali 50 mil vezes. Já fizeram 50 mil vezes. Então a galera automatizou. É isso que você tem que fazer com sua prova. O seu jeito de fazer prova. Automatizar. E isso começa com o antes. Não é só o durante, é o antes também. Mas antes de falar deles, eu vou falar dos simulados rapidinho. Simulados, vocês sabem que eu sou o louco dos simulados, tá? Mas eu vou falar só da principal função dos simulados, que é ajudar a identificar suas deficiências, pessoal. O simulado, ele vai servir para você identificar suas deficiências. E, por causa disso, a meu ver, ele precisa necessariamente ter nível de dificuldade das matérias. Se ele não tem nível de dificuldade das matérias, você não vai saber qual a matéria que você está bem e qual está mal. Por que, Adalberto? Vamos supor que tenha 10 questões, aí você fez 9. Aí você, porra, sou muito bem. Pô, eu sou professor de direito penal, fiz 9 de 10. A prova estava ridícula. A prova estava ridícula e você não soube. Por quê? Porque você não tem nível de dificuldade. Ou então você faz 2 de 10. Aí, porra, eu sou o burrão. Porra, não serviu pra nada, minha faculdade, nada desse tipo. Quando vai ver, a prova estava extremamente difícil. Como é que eu sei, Adalberto? Pelas pessoas que fizeram. Você pode pegar no que concurso, tem todas as questões, tem a estatística ali. Ali é um universo razoável para você considerar e detectar qual é o nível de dificuldade daquela questão. E se você junta 10 questões com nível de dificuldade, vocês têm uma matéria e aí sabem se aquela matéria estava fácil ou difícil. Todos os simulados da ADN têm nível de dificuldade. Todos. Absolutamente todos. E a gente está até tentando nos novos das redes finais colocar a maior parte média. Colocar a maior parte das matérias médias. Por quê? Porque você consegue identificar mais facilmente a sua dificuldade, já que todas estão com o mesmo nível de dificuldade. Mas em prova isso não ocorre. Às vezes tem prova que uma matéria está extremamente difícil e em outra matéria extremamente fácil. Como é que você vai saber se você não tem um nível de dificuldade? Você vai ter uma aferição errônea do seu nível em cada matéria. Então sempre peguem com o nível de dificuldade. Beleza, gente? Tinha mais coisas para falar de simulado, mas senão a live vai ficar muito longa. Então eu vou pular para a parte de prova. Eu acho que tem vídeo no YouTube falando de simulados, depois eu vou passar para vocês, tá? Prova. A primeira coisa que você tem que se preocupar é a sua semana anterior à prova, tá? Semana anterior à prova, você tem que observar duas coisas. Primeiro, antes, na semana, quando começa a semana, no domingo, você tem que ver, tô muito cansado? Se a sua resposta for sim, é porque você está extenuado. Porque normalmente a gente não admite cansaço, principalmente quando está muito perto de uma prova. Se você está se sentindo cansado, é porque você está extenuado. Eu vou te falar que o que você lê naquela semana vai adiantar pouquíssimo. Muito pouco, tá? Então, se você está extenuado, o que é que você vai fazer na semana da prova? Diminuir carga horária. Diminuir carga horária. Tenha em mente sempre, gente, que o que faz você passar não é o que você vê na última semana, tá? A última semana pode te ajudar? Claro que pode. Eu, inclusive, recomendo que o aluno tenha o estudo assim. Ele começa mais embaixo, começa com uma carga horária menor e ele vai aumentando para ele chegar nas semanas perto da prova numa carga horária já maior. Por quê? Simplesmente porque mais perto da prova é o momento que você estudando, você mais vai lembrar. Quanto mais perto da prova, mais fresco. Sendo que isso só vale
se você estiver descansado. Se você estiver cansado, isso não vale. Essa lógica não vale. Simplesmente porque o seu cérebro não consegue colocar mais nada para dentro. O que você lê... Aí você diz, alguém diz, mas eu estudei algumas coisas, eu estava cansado, estudei algumas coisas na véspera da prova, na semana da prova, mesmo estudando, estudei muito tempo, aumentei a carga horária e as coisas que eu estudei na semana de véspera caíram na minha prova. Falar, ok, óbvio que é possível, mas você não vai conseguir avaliar bem se aquele estudo da semana não sobrescreveu, ou seja, substituiu algum conteúdo que estava bem consolidado e que você acabou errando questões na prova. Deu para entender? Então, quando você chega muito cansado na semana de prova, você sobrescreve. Pode cair o tema que você está estudando ali na véspera? Pode. Mas pode cair um tema que até estava consolidado, mas porque você estudou perto da prova, aquele tema foi substituído. Tudo bem? Então, a semana de véspera, você primeiro tem que olhar para si e, se estiver cansado, diminua o estudo. Diminua. Gente, eu já vi tantas vezes dar certo isso, mas tantas vezes. Eu orientava até 2021 e eu vi muito aluno já diminuindo carga horária e passando. Muitos. Por quê? Porque a pessoa... O que acontece? A pessoa faz o simulado. Aí vai bem no simulado. Aí vai fazer a prova, vai mal. Aí você pensa, porra, tem nível de dificuldade. Tem tudo. Como é que ele pode ir tão bem no simulado e 1 ou 2 semanas depois ir mal na prova? Isso aí deve ser cansaço ou então ficou muito nervoso, né? São duas coisas diferentes. Aí você chega e pergunta, você estava nervoso? Não, eu faço a prova muito tranquilo e tudo mais. Realmente eu não lembrei das coisas aqui. Aí vai fazer uma segunda prova. Mesma coisa, vai muito bem no simulado. Porque, gente... Pensa comigo, o simulado, claro, pode acontecer de você cair? Pode, mas a tendência é que você melhore, mantenha ou melhore, é a tendência, tá? Isso, o estudo para concurso não é uma ciência exata, então pode acontecer de cair, e aí te acende o alerta e você vai identificar qual é o problema ali, mas a tendência é você ficar estagnado ou melhorar. E aí, a pessoa fazia o simulado e ia bem, fazia a prova e mal. Peraí, tem algum problema. Aí você pergunta, tá estudando o que estava no cronograma ou tá? Porque aí, normalmente, quando eu orientava, eu diminuía a carga horária. Diminuía, tem que seguir o cronograma. Não pode estudar mais. Não pode. Vai seguir o cronograma. Isso aqui é suficiente. Por quê? Porque eu sabia que o problema dele não era conteúdo. Ultimamente, Ultimamente, a Francine falou. O problema dele não é conteúdo. Por que não é conteúdo? Porque ele fez bons simulados. A menos que ele não esteja fraudando o simulado, ele está bem em conteúdo. Então ele deve ir bem na prova. Se ele vai mal, há um outro problema. Fatalmente é isso aí, fadiga. Então, diminuindo carga horária, ele vai chegar mais tranquilo. Por quê? E olha só que insight bacana, gente. Ele vai chegar mais tranquilo na prova, por quê? Porque ele não deu o máximo dele. Ele vai chegar mais... Vocês conseguem entender essa ideia? Ele vai chegar mais tranquilo, com menos pressão, porque ele não deu o máximo na semana de véspera da prova. Ele não deu o máximo, mas ele descansou. E fatalmente, aliando essas duas coisas, o descanso e o fato de ele não estar tão pressionado pelo fato de não ter estudado como poderia, essa junção faz ele ir bem em provas. Tanto é que a gente cansa de ver, né? Não, aquela prova, logo a prova que eu não estudei direito, eu passei. Logo a prova que eu não estudei direito, eu passei. Uma prova que eu nem estava pretendendo fazer, eu fui fazer e passei. Por quê? Fez sem pressão. Tente trazer isso para as provas que você quer. Mandar uma mensagem para o seu cérebro. Cérebro, tá de boa, nem estou querendo muito essa prova aqui. Normalmente dá certo. Tá bem? Então, semana de prova de véspera é para isso. Na prova, gente, o que é que eu gostava? Eu gostava de... eu não chegava muito cedo, mas eu chegava
Só um momentinho. Lívia! Pega ele aqui. Desculpa, gente. O meu cachorro tá comeu coisa da bola. E ainda comeu coisa da bola aqui. Pega ele aqui. Pode pegar, não tá aparecendo não. Pode pegar. Sim, gente, desculpa. Quando eu chegava na prova, eu não gostava de conversar com ninguém e ia direto pra sala, tá? Então, mas por que antissocial? Conversar com as pessoas é uma maneira de a gente desopilar um pouquinho, tudo mais. Galera, aí a gente vai voltar ao que eu falei. Foi mal, galera. Problemas do ao vivo. Gente, ó, preste atenção, essa parte é muito importante. Por que você não conversava com ninguém? Você entrava, antissocial e tudo mais e tal. Por que você não conversava? Galera, preste atenção. O que é que eu falei sobre o padrão? E o que é que eu falei também sobre todo o seu estudo, toda a sua preparação tem um objetivo, que é o quê? Você passar em prova. A prova é o dia dela. Você não pode, as coisas não podem sair do script, mas mais do que isso, você não pode dar a chance das coisas saírem do script. Não pode, tá? Então por que eu não conversava com ninguém? Porque aí eu controlava o que eventualmente poderia me afetar. Vamos supor, pode não acontecer, mas eu não dava chance. Fosse conversar com um amigo meu, aí o cara falava, ih, caraca, sei lá. Você lembra desse julgado aqui? Tá com cara que vai cair esse julgado. Aqueles malucos ficam estudando perto da prova, então ficam conversando sobre a parte que vai cair na prova, antes da prova. Aí eu, caraca, mas eu não estudei isso aqui. Mas me fala aí. Mas aí você já entra meio inseguro. Você já entra, mas você se permitiu isso. Você deu a chance. Além disso, quando você entra em sala, não dá chances a esse tipo de situação, você entra muito concentrado. Qual é a mensagem que você está mandando pro seu cérebro? É porque eu acho engraçado, né? A galera, mas eu não tô nem ligando para essa prova. A galera tem aqueles super sociáveis, né? Conversa com todo mundo e tal, a galera rindo e tudo mais. Eu não tô nem ligando para essa prova, eu vou fazer essa prova, não estudei direito e tudo mais, meu irmão. Não tem essa comigo não. Eu estudei 3, 4, 1 ano pra porra dessa prova. Eu vou chegar nela e vou dar a chance de alguém me atrapalhar? Não. É por isso também que eu não dividia quarto. Podiam chamar do que quiser. Me chamavam de antissocial, porque não tinha somente isso. Eu era meio chato. Mas é porque com os nossos objetivos, galera, a gente tem que ser chato. Na boa. Você tem todo o resto do tempo para ser legal. Depois da prova eu era de boa, saía lá no pós, tudo mais, conversava, brincava. Agora antes, você se preparou 3, 4, 5 meses, 1 ano, como eu acabei de falar, e você vai chegar e dar a chance pra ter um problema lá, gente? Não, tá bem? Então era padrão, e era sempre do mesmo jeito. Chegava e tal, entrava em sala, sentava e ficava esperando a sala começar. E aí, quando sentava, a gente esvazia a mente, né, pessoal? Esvaziava totalmente. Não estudava, eu não ficava lendo coisas. Não vou dizer que nunca fiz isso, não, mas nas últimas provas que eu fiz, né, os mais complicados, eu não ficava lendo nada, só ficava lá de boa, na minha, esperando a prova começar. Sei que é um saco, mas é só mandando a mensagem para dizer, sério, é aqui, ó. O nosso jogo é aqui. Eu tô te ajudando, tô colocando nada para te atrapalhar. Somente a prova. A gente estudou 3, 4, 1 ano, 3, 4, 5 meses, 1 ano, para isso aqui. Vamos nessa? É essa a mensagem que você vai passar e é o que você vai passar pro seu cérebro. Tudo bem? Padrão, mais uma vez, você repete isso sempre. Você repete. Começou a prova. Começa a prova por onde? Não, normalmente eu orava no dia anterior,
tá bom? Eu sempre gostei de orar à noite, porque me achava mais tranquilo. Mas sempre, né? Sempre tem que ter o apoio daqueles lá de cima. Mas começou a prova. Começo por onde? Pela questão 1 ou pela matéria que eu tenho menos dificuldade ou mais facilidade, ou pela que eu tenho mais dificuldade, gente? Começo, mais facilidade ou mais dificuldade? Pra onde é que eu começo a prova, pessoal? Pra onde é? Alguém arrisca? Começo, mais ou menos dificuldade? O que é que vocês acham? Cadê a galera do YouTube? Cadê vocês? Nadiele tá falando facilidade. Wagner também mais afinidade. De Deus Leandro, começo. Envie facilidade, começo. Tá a dúvida de facilidade e começo, né? Gente, isso aqui, tudo aqui eu não vou ficar repetindo toda hora. Isso aqui é o meu jeito, tá? É o jeito que eu sugiro. É o meu jeito e o jeito que eu sugiro para os nossos alunos. Prova se começa do começo. Por quê? Vamos supor que a matéria que você tem mais afinidade, que você tem mais facilidade com a matéria, seja a matéria mais difícil da prova. Você sabe qual vai ser o nível de dificuldade de cada matéria na prova? Não, né? A menos que você não tenha uma informação privilegiada, você não sabe qual o nível de dificuldade de cada matéria. Não sabe qual é. Você vai arriscar, pegando a matéria que você mais sabe, ou seja, que você está mais tranquilo, começar a ler a prova e ver que está uma questão absurda atrás da outra, o que é que vai acontecer com o seu psicológico? O que é que vai acontecer com o seu psicológico, gente? Quando você, na matéria que você tem mais afinidade, mais facilidade para resolver questão, você lê uma, não sabe. Você lê duas, também não sabe. Você lê a terceira, até sabe. A quarta já não sabe. A quinta não sabe. Das 5 primeiras questões que você lê, 4 você não sabe. Não marca categoricamente. O que é que vai acontecer com o seu psicológico? Ir lá para baixo, né, gente? Ir lá para baixo. Então, você começar pela que você tem mais afinidade, você está dando chance para o azar. Pode ser que a prova venha muito fácil, você vá muito bem e crie mais confiança? Pode. Pode. Claro que pode. Mas pode ser que ela venha difícil e você pense, porra, se a matéria que eu tenho mais afinidade, eu tô indo mal assim, imagina que eu não tenho afinidade. Vocês entendem essa lógica? Coraçõezinhos ou ok se vocês me entendem, pra gente dar continuidade. Prova sempre pelo começo. Eu sempre falo que a exceção é a prova do MPF, porque ela é dividida em grupos. E aí é interessante você fazer 10 de cada grupo, para que você não chegue no último grupo muito cansado, tá? Só isso. Mas o MPF é a única exceção, o resto é do começo, tá? Beleza. Depois disso, o que é que eu faço, Alberto? Você vai fazer a primeira leitura da prova. E aí lembra do padrão. Eu vou repetir muito esse padrão para entrar na cabeça de vocês, galera. Padrão. Prova é padrão. Padrão, padrão. Padrão. Começou do começo. Primeira leitura. Extremamente rápida. A primeira leitura é uma leitura muito rápida. Roberto, o que é uma leitura rápida? Uma leitura rápida é aquela que você não volta. Não volta. Você concentrado, e aí concentração sempre importante, mas você não volta. Você viu assim, não conseguiu eliminar aquele item, ou você não conseguiu eliminar todos os itens da prova, da questão, e acabou ficando em dúvida entre duas,
pula. Você não vai pensar em mais nada. Você já eliminou 3, ficou em dúvida 2, circula, passa para a próxima. Foi lá, você achou 2 e tal, não conseguiu também, circula, passa. 3 eu consegui resolver, beleza. Consegui eliminar os 4 itens. 4 só consegui eliminar um item, difícil, pula. Esses pulos, eles são com uma leitura. Não é para rodar. Porque senão não vai funcionar essa metodologia, tá? Porque aí senão vai ficar algo muito subjetivo. Eu penso, mas essa aqui, se eu ler de novo, talvez eu já consiga matar ela. Não faça isso. Leia só uma vez. E aí você vai matar aquelas questões muito fáceis, pelo menos para você. Concorda comigo? E aí, isso é independente do tamanho da prova, independente da facilidade ou dificuldade da prova. Vocês concordam, gente? É independente, é uma primeira leitura rápida. Adalberto, a prova estava grande, mas você tem 4, 5 horas para ler. Uma primeira leitura rápida você vai fazer das 100 questões. O que é que eu quero evitar com essa primeira leitura rápida? Que você perca questões idiotas por falta de tempo. Às vezes, da questão 90 à questão 100 da prova, só tem questão boba. Muito fácil. Porém, as pessoas deixam para o final e às vezes chegam muito aperreados ou às vezes nem chegam. E aí estão errando 10 questões, ou pelo menos chutando, que elas fatalmente acertariam de forma muito tranquila se elas tivessem lido de forma tranquila as questões através dessa ideia, tá? Então a primeira leitura, independentemente de como vier a prova, é rápida. Dalberto, a prova veio muito pequena, muito curta. Dá para eu me deter nas questões? Não. Primeira leitura rápida. Por quê? Porque é padrão, gente. É padrão. Você fazendo assim, você utilizando já essa ideia nos seus simulados, você automatiza o seu jeito de fazer prova. Quando você automatiza um comportamento, o que é que acontece, galera? Então agora, neurociência. Quando você automatiza um comportamento, o que é que acontece? Você gasta muito menos energia nele. Muito menos energia. Vou dar um exemplo bem da vida prática para vocês. Chave do carro. Chave do carro. A minha gloriosa hoje esposa, ela vivia deixando em cada canto da casa. Ela chegava, botava a bolsa dali em algum canto, e a gente ia sair e nunca sabia onde estava a chave do carro. Nunca sabia onde estava a chave do carro. Eu falei, é o seguinte, você vai deixar a chave trancando a porta. A chave tem a chave da porta, a chave que vai trancar a porta é a chave do carro. Ponto. Então o que é que eu fiz? Eu não preciso gastar a minha energia procurando mais a chave do carro. Eu sempre vou saber que ela está na porta. E é prático. Uma outra coisa de automação de comportamento. Você, agora mais em relação ao estudo. Você repetir. A gente já até falou sobre isso, né? Você tem uma sequência de leituras para fazer e você sabe que após finalizar você vai recomeçar. Finaliza, recomeça. Finaliza, recomeça. Você está automatizando o seu comportamento. Ou seja, você não precisa gastar energia no que você vai pensando no que você vai fazer depois de acabar aquela sequência de estudos. Tudo bem? Então, quando você faz assim na prova, você está automatizando a sua rotina de prova. Consequentemente, você não vai gastar mais energia. Outro exemplo em prova. Prova de segunda fase. Peça. A peça, muita gente se preocupa. Poxa, como é que eu vou escrever a peça? Não sei qual a peça que vai vir e tudo mais. E aí cada peça tem um jeito de fazer. Todas as peças que você for fazer são... Eu aprendi isso com a professora Ariana Manfredini. Por sinal, uma das melhores professoras que eu já tive. E foi uma videoaula, hein? Ela era professora do Renato Saraiva. E eu fiz a minha segunda fase para direito do trabalho na OAB. E porque eu trabalhava no TRT, já achava que ia ser tranquilo, quase não passo.
Mas a professora Arena Manfredini, ela é uma didática excelente e ela falava, galera, peça é o seguinte, fato, fundamento, pedido. Ação, petição, ação ordinária, fato, fundamento, pedido. Recurso extraordinário, fato, fundamento, pedido. Sei lá, sendo que os fundamentos são diferentes, né? Agravo de instrumento, fato, fundamento, pedido. Sempre a estrutura é essa. Sempre a estrutura é essa. Você não precisa se preocupar qual vai ser a estrutura. Sempre a estrutura é fato, fundamento, pedido. Qualquer peça, tá? E aí isso te tranquiliza para pensar na peça em si. A ideia com a prova é a mesma coisa. Então você sempre vai fazer uma primeira leitura muito rápida. Segunda leitura. Perceba, e essa ideia agora é muito importante, tá, gente? Muito importante. Galera, você tem uma probabilidade de errar maior nas questões que você demora mais ou menos tempo. Vou repetir. Qual é a maior probabilidade de errar? As questões em que você gasta mais tempo ou menos tempo? Qual o tipo de questão que você tem mais probabilidade de errar? Essa ideia é muito contraintuitiva, mas quando você entende, tudo fica mais fácil. É muito contraintuitivo. O que é o contraintuitivo? Foge à intuição. A tendência a gente responder isso a questão que eu pensei menos tempo. Porque eu pensei menos tempo, daí eu errei. Não. A questão que você pensou menos tempo, se você pensou pouco tempo nela e marcou, fatalmente você vai acertar. Porque você pensou pouco tempo, eliminou rapidamente as alternativas. Agora, se você não eliminou rapidamente as alternativas, significa que você já teria uma maior probabilidade em errar. Se você não elimina logo as alternativas, essa questão você já tem uma maior probabilidade de errar. Então perceba, na segunda leitura de prova, aquelas questões que você vai fazer, você já tem naturalmente uma maior probabilidade de errar. Você tem que se preocupar muito com elas? Não. As que você tem mais que se preocupar são com da primeira leitura, porque essas daí é as que você sabe que acertou. Ou pelo menos imagina, né? A grande maioria você vai ter acertado. A segunda leitura, você já vai ter uma probabilidade maior de errar, sendo que aconteceu outra coisa paralelamente a isso. O que é que aconteceu, gente? Na verdade, aconteceram mais duas coisas. A primeira, você está mais cansado. Por quê? Porque você já fez uma primeira leitura inteira da prova. Na segunda leitura, você está mais cansado. Então, significa que o seu senso de decisão, o seu raciocínio, ele está mais difícil. Tudo bem? Então, a tendência de você julgar mal ou avaliar mal é maior. Há uma tendência maior a você avaliar mal por causa desse cansaço. E o outro fator que ocorre é que, quando você fez a primeira leitura, você tomou uma ciência, um conhecimento de toda a prova. Toda a prova. Na segunda leitura, na primeira leitura, você contou muito com o seu pré-conhecimento inconsciente, o chamado palpite do especialista. O que é isso? Quando a gente sabe muito um conteúdo, eu acho que o método ADN até publicou um vídeo meu já falando sobre isso. Quando você sabe muito um conteúdo, a primeira resposta que te vem em mente, normalmente é a resposta correta, tá? Isso se chama palpite do especialista. Por quê? Porque o seu inconsciente age, você sabe muito aquilo ali. Então a primeira resposta que vem em mente, normalmente, é a correta. Quando você vai para a segunda leitura, o seu inconsciente já deu mais lugar ao seu consciente e ao seu raciocínio.
Então, o que vai acontecer? Se você ler de novo essa questão, que você marcou por já saber bastante, você fatalmente vai criar dúvidas sobre ela. Por quê? Simplesmente porque se a gente sabe muito algo e a gente vai ver, a gente vê uma vez e volta para ele, a gente vai ver coisas que não viu da primeira vez. E aí vai supor pelo em casca de ovo, né? Aquela velha expressão. Por isso é que eu digo, na primeira leitura, quando você for, você pode até reler as questões que você marcou, mas só mude de alternativa se teve alguma palavra que você não viu, alguma palavra que faltou, algum não que você... aliás, tinha um sempre que você não percebeu, não havia um não que você não tinha percebido, enfim, coisas relacionadas a português. Se não tiver, não mude. Fatalmente você vai ter problemas. E eu imagino que muita gente aqui já tenha tido. Então, a gente não muda essas respostas, tá? As respostas da primeira leitura, porque a gente fez a prova na primeira leitura descansado. E as respostas que a gente marcou, fatalmente foram respostas que a gente já tinha um pré-conhecimento maior, tá? Na segunda leitura, você vai tentar já matar questões que você não tem tanta certeza assim. Então você se dá tem, você vai eliminar outras alternativas, marcar algumas. Essas que você marcar, mesmo assim, vão ser questões com a menor probabilidade de acerto. E aí você vai finalizar essa segunda leitura. Aí que tá. Tem gente, se a prova estiver muito longa, fatalmente na segunda leitura já vai ser a hora de marcar o gabarito e entregar. Tudo bem? Primeira leitura marcada, já marcou várias. Na segunda leitura você conseguiu marcar outras várias. Marcou o gabarito, sobrou 10, 15. Não dá mais tempo, chuta todas. Chuta todas. Essas questões que você chutou, qual era a probabilidade de você acertar? Era grande? Era grande, gente? A probabilidade de você acertar essas questões que você chutou na terceira, vou falar terceira que nem chegou a lei, né? Mas na terceira, digamos, terceira vez que você passou pela prova, era uma probabilidade grande ou era muito pequena? Era uma probabilidade muito pequena, né, gente? Pequena, bem menor do que as outras que você avaliou. Então, se era pequena, não importa se você pudesse ler de novo, pô, já era pequena. Não vai importar muito, tá? Porém, se você acabar e ainda tiver tempo, aí eu vou dar uma... Porque isso que muita gente não entende. Fala, Adalberto, mas não dá tempo de fazer tudo isso que você está falando. Às vezes não dá mesmo, mas pelo menos as duas primeiras partes já estão garantidas. Já estão garantidas. Qual é a terceira parte, Adalberto? A gente marca no gabarito, tá bom? Passa as que a gente já marcou para o gabarito, com cuidado, obviamente, quando for pular questões que você não marcou ainda, pular, aí vai vir a questão da concentração. Ah, mas eu acho muito ruim, porque eu posso marcar errado. Aí, meu irmão, aí eu fico puto. Porra, tu estudou 4, 5 meses para fazer uma prova em um dia e tu não consegue ter o discernimento para pular uma questão no gabarito ou errar a questão no gabarito? Peraí, né, bicho? Vamos convir. Um mínimo de concentração. Você está totalmente concentrado na prova. Então dá para pular a questão. Dá para pular. Tá? Aí você pulou. Beleza. Aí você conta os itens. Conta os itens. Tô supondo que você tem tempo. Tô supondo, tá? Não tenho tempo, mas não deu tempo. Beleza, chuta tudo e entrega o gabarito. Folha de resposta. Mas eu estou supondo que você está com tempo. Aí você vai contar os itens. Aí tem uns 100 itens na prova ABCDE. Você, dos 100 itens, você marcou 70. Pô, 70, marcou 70. 70 que você tem uma boa possibilidade de acertar. Sobrou 30, tá?
Mas lembre-se que dessas 30 questões que sobraram, você não ficou em dúvida entre as 5. Você ficou em dúvida entre 2, entre 3, vai lá. Pelo menos 2 itens você eliminou. Então, tem aqueles que você não sabe nem para onde vai, beleza. Mas uma boa parte você conseguiu eliminar itens, né? Aí beleza. Aí nessas 70 tava assim o seu gabarito. 70. Tínhamos 25 As, 25 Bs, 25 Cs. Olha isso. Calma. Matemática já foi bom. 25A, 25B, 10 Cs, 5 Ds e 5 Es, tá? Eu tô utilizando sistema na matemática, é a prova por absurdo. Tô colocando um negócio bem absurdo. Então tinha 25A, 25... Mas que pode acontecer? É aleatório, o gabarito é aleatório. 25A, 25B, 10C, 5Ds e 5S. Aí você foi ver, sei lá, questão 3. Você tá na dúvida entre A e E. Você tem 25 As e você tem 5 Es. Você vai marcar qual? Bora lá, galera. É, né? Por que, Adalberto? Mas por que isso? Gente, existe uma lógica, tá? Não tô falando que vai acontecer sempre. Uma lógica que o número de assertivas, ele tende a ser equilibrado. Por que, Adalberto? Porque evita fraude. Imagina só, vamos supor que a gente tem uma prova ABCDE em que 50 itens sejam letra A. 50 itens sejam letra A. Eu posso não falar nenhuma questão para alguém que eu queira que fraude o concurso. Mas eu chego para ele e digo assim, é o seguinte, na dúvida marcar. Na dúvida marcar. Por quê? Pô, se tem 50 As, fatalmente ele vai acertar boa parte. Metade da prova. Teve um concurso que foi anulado lá em Campina Grande, auditor fiscal de Campina Grande, que as 28 primeiras letras eram A. As 28 primeiras questões da prova eram letra A. Tá? Então, é fraude, foi anulado. Então, as bancas tendem uma tendência a haver um equilíbrio entre as assertivas. Do mesmo jeito entre certo e errado, tá? Se você marca todas, aí fica sobrando, sei lá, 40 itens, 50 itens. Aí tem 100 certos e 50 errados, a prova de 200 itens. 100 certos e 50 errados, sobra 50 itens. Taca o pau no errado, meu irmão. Taca o pau no errado. Eu garanto, nesse caso específico, eu garanto que você vai mais acertar do que errar. Tá bom? Então, são equilibrados. Então, entre A e E, se marca E. Entre B e E, tinha 25 Bs e 5 S. Marca E também, né? Entre C e E, 10 Ds e 5 S. Marca E também, tá? Entre D e E, 5 Ds e 5 S. Qual você marca? D, né, gente? D de Deus, pelo amor de Deus. D de Deus. Entre D e E sempre é D. Entre D e E sempre é D. Tá? Então, entre A e B, Adalberto. A e B, gente. A e B tem o mesmo número de respostas, 25. A de ADN, pô. A de ADN. A aprovação na certa. Bem, pessoal, vocês entenderam a lógica, tá? E aí, isso daí vai equilibrar os itens. E aí, você pode errar a questão? Claro que pode. Até porque as questões que você já fez, não obrigatoriamente você vai ter acertado todas. Não obrigatoriamente. Vai ter algumas que você vai errar. O que fatalmente, por exemplo, vamos supor que numa que você marcou B, era E. A que você marcou B era E. Então já muda o percentual. Vamos supor que 5 que você marcou, sabe, 10 que você marcou B eram C. Já aumentou muito o número de Cs e diminuiu o número de Bs. Então não vai ser uma ciência exata, mas considerando que você fez leituras e marcou de uma forma relativamente consciente, dá pra gente confiar nessa ideia. Pra gente finalizar, a live já ficou muito longa, eu vou fazer só uma observação quanto às provas certo e errado, tá bem?
Só uma observação quanto a prova certo e errado. Prova certo e errado, gente, a gente tem uma tendência a identificar erros nas questões, tá? Na prova certo e errado, a gente tem uma tendência. O nosso cérebro, ele é um rastreador de erros. O nosso cérebro numa questão, quando a gente vai fazer qualquer questão, o nosso cérebro, ele rastreia erros. Então, se você numa questão certo e errado, você rastreia e não acha nada de errado, mas você não tem certeza que está certo, fatalmente essa resposta é certa, tá? Fatalmente. Dalberto, mas às vezes eu não vejo nada errado porque eu não estudei. Beleza, aqui eu estou considerando que você estudou e não vê. É aquele negócio, você vê, poxa vida, não, eu não achei nenhum erro, mas tá com cara esquisita essa questão. Normalmente, esse pensamento que a gente tem é um pensamento derivado dessa ideia de que a maioria das coisas tá errada. E na verdade não. Então, na dúvida, se você tá na dúvida numa questão certa e errada e quer marcar, marque certo, tá? Marque C de Cristo, que vai dar certo. O milagre acontecerá. Beleza, gente? É isso. Dúvidas? Só lembrando, mais uma vez, amanhã acaba a nossa promoção no método ADN, tá com 40% de desconto os cursos. Amanhã acaba, não vai ser prorrogado, já foi prorrogado 2 dias. Uma outra coisa, amanhã a nossa aula de organização dos estudos. Como organizar os estudos, onde colocar a lei seca, os resumos, as questões. A gente vai falar do método também, obviamente, mas mesmo para você que está estudando sozinho ou está fazendo um concurso que a gente não orienta, a gente vai ensinar como utilizar isso, como organizar o edital naquele tempo que você tem disponível, beleza? Dúvidas? Alguma por aí, gente? Nenhuma dúvida por aqui? Alguma dúvida aí no YouTube? Pessoal do YouTube? Nada, podemos encerrar. Então amanhã às 20h23 estaremos aqui para a última live da Missão Aprovação 2023. Beleza? Espero vocês, pessoal. Boa noite. Valeu!